Bom dia! Bom dia! Que bom que você está aí. Nós estamos aqui começando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós temos um programa aqui muito especial. Você não pode perder. Chama a tua família que já já nós estaremos de volta. E no programa de hoje nós vamos falar sobre qual é a sua prioridade. À luz da palavra de Deus, o que é que o Senhor fala que nós devemos priorizar? O que é que você tem priorizado na sua vida? E eu quero apresentar para vocês as nossas queridas mulheres de fé que estão aqui com a gente para fazer esse programa hoje. A nossa amada aqui, Adriane Oliveira, a nossa atleta, empreendedora e uma mulher cheia de fé. Gente, você precisa conhecer, viu? Também estamos aqui com a nossa querida Valéria Queiroz, a nossa psicóloga maravilhosa que está aqui com a gente, uma mulher também cheia de Deus, cheia de fé. E que hoje nós vamos falar com você, né, com elas, com a Adriane e com a Valéria, sobre qual é a prioridade que nós devemos dar na nossa vida. E eu quero ler um texto com você. À luz da palavra de Deus, nós vamos falar sobre duas mulheres e o que Jesus falou para essas mulheres. E você vai ver como é simples aquilo que Jesus nos pede. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava preocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Amém. Que Amém. Palavra maravilhosa. Eu quero aqui contextualizar, para depois a gente conversar, que Jesus estava aqui entrando na casa de Marta e Maria, e quando Jesus entra, Marta estava muito preocupada, tentando agradar a Jesus, mas fazendo coisas, né? Arrumando a casa. Eu acho que ali Marta estava muito preocupada em como ia servir a Jesus, né? E os outros que estavam ali chegando na casa também, que acompanhavam Jesus. E Maria não quis saber de outra coisa a não ser da presença de Jesus. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está muito agitada, você está muito preocupada. Maria escolheu a melhor parte. E é sobre isso que a gente quer falar. Qual a sua prioridade? É sobre isso que eu vou falar aqui com elas hoje, com a Adriane, com a nossa querida Valéria. Como a gente tem visto as pessoas tão agitadas, não é, ultimamente. E a gente tem percebido que as coisas estão sendo colocadas em muitas pessoas e a gente precisa se analisar, se avaliar, se examinar, se isso não pode em algum momento estar acontecendo com a gente, e às vezes acontece. Quantas vezes nós somos Martas, não é? E colocando as coisas que não são de Deus no lugar das coisas que são de Deus. E eu queria conversar com vocês sobre Marta e sobre Maria, porque Jesus olha para Maria e se agrada do jeito de Maria, de receber. Maria estava desejosa ali pela palavra, pela presença, ouviu o que Jesus queria falar. E Marta não, Marta queria saber das coisas, Marta queria fazer, talvez até, com certeza, para atender a todo mundo muito bem. Mas Jesus não se admirou da preocupação e da inquietação e do desejo de Marta de só fazer. Ele parou para elogiar Maria. É porque, na verdade, Marta, ela há tempo para tudo, a palavra de Deus diz, né? E aquele era um tempo onde, de fato, elas poderiam receber de uma parte espiritual algo muito mais relevante
do que estar preocupada na organização. Isso. Né? Aí eu pergunto, né? A gente olha no texto, a gente diz assim, mas ela errou aonde? Ela errou no tempo. Porque ela poderia ter feito essa arrumação antes. Isso. Então, muitas vezes da nossa vida, a gente tem um tempo para a gente arrumar as coisas. Mas muitas das vezes a gente deixa para a última hora. E quando a gente vai tentar fazer algo muito rápido, a gente deixa de viver aquele tempo, aquela estação que já não é para ser aquilo ali. Então, é por isso que Jesus olhou e ele se agradou em Maria, porque ali era a melhor parte em estar recebendo dele, do mestre. Mas ela estava num contexto de arrumação. Então, assim, isso nos leva, né, Valéria, a uma reflexão de que a gente, qual é a nossa causa? O que é que a gente tem colocado em prioridade, em primeiro lugar? Isso. A palavra de Deus diz que busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas, Isso, né, Valéria? É verdade. E é exatamente isso, né? Você vê que Maria, ela realmente, ela estava ali, aproveitando aquele momento da presença do Senhor ali. Então ela estava assim maravilhada, ela esqueceu os afazeres domésticos e estava ali se deleitando na presença do Senhor. E como você disse, às vezes até acontece muito com nós mulheres. Nós temos uma preocupação muito grande de estar arrumando, de estar se preocupando com isso e com aquilo, e muitas vezes esquecemos e o tempo para o Senhor fica pouquinho. Com essa coisa, né, de estar sempre querendo falar e estar arrumando e estar organizando. E você vê que Maria, com certeza, eu acredito que Maria era uma mulher também muito dinâmica, uma mulher também que procurou organizar tudo para receber, porque elas duas iriam receber o Senhor. Então, elas procuraram fazer tudo da melhor forma possível para agradar. Mas, quando o Senhor chegou, Maria fez o que era o correto, que era o quê? Eu vou me aproveitar para adorar, para estar aqui na presença, que era raro, né? Essa presença não era uma presença. E que, com certeza, você imagine, né? A presença do Senhor, como seria, como a gente sentia algo maravilhoso. Que se ela tivesse realmente no espírito como Maria, ela não ia se preocupar mais com nada. Depois que Jesus chegasse ali, pronto, era só adoração. Porque, né? na verdade, ela estava no natural, né? Ela estava naquela... Preciso arrumar, preciso, né? E com certeza ela deve ter olhado para Maria e deve ter... Você não vai me ajudar? Eu preciso... Mestre, Ela disse para Jesus, ela falou né? para Jesus, Falou para né? Jesus. Diga aí para ela me ajudar, né? Você viu como ela estava incomodada, né? Ela estava Marta estava incomodada. muito incomodada em ver Maria ali, aquele deleite, e ela correndo. Quer dizer, ela estava muito distante, realmente, da parte espiritual naquele momento. E qual Estava era o voltada... momento da prioridade ali? A prioridade era um mestre. Então, a gente pode associar isso nos dias de hoje. O quanto a gente tem colocado em primeiro lugar as coisas naturais e as espirituais estão ficando afastadas de nós. E nós precisamos estar em espírito porque somos seres espirituais, né? Inclusive, Adriane, na época que nós estamos vivendo agora, eu como psicóloga digo, existe agora uma doença que é o transtorno do pensamento acelerado. Então as pessoas, elas estão conversando aqui, mas elas já estão preocupadas lá na frente, então perdem a concentração para você ver o nível que o ser humano está na mente. Então, ele tem tempo de parar para pensar nas prioridades. É verdade. Tá entendendo? Olha a situação do que o ser humano está. Ele não tem tempo de parar para pensar qual é a minha prioridade. Sempre a minha prioridade tem que ser quem? Tem que ser primeiro Deus na minha vida. Aí será que eu estou dando lugar a Deus nessa prioridade? Ou estou sempre dando nas coisas que eu tenho que fazer, no trabalho, nos afazeres, e esqueço que é o principal, que é o número 1 que nós temos que dar, que é a prioridade ao nosso Deus. Aí por isso que a gente vê tantos problemas, tantos desastres familiares. Eu vejo também, como você falou, Adriane, que Maria, ela aproveitou o tempo da presença. Ela valorizou essa presença, né? Quando Jesus chega, Jesus que chegou, não foi qualquer pessoa. Exatamente. Foi Jesus, né? Foi o mestre. Então ela
ela escolhe a presença. E aí, eu trazendo isso para o meu dia, para os nossos dias, eu acredito que é isso que a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, buscar a presença. Porque em primeiro lugar não é o reino, todas as coisas primeiro acontecem no reino espiritual, todas as coisas acontecem primeiro no reino espiritual. Que a gente queira ou não, que acredite ou não. Primeiro algo aconteceu lá para depois se manifestar aqui na terra. Então, eu vejo assim, o aprendizado que eu tiro com Maria é que ela foi buscar a presença, em primeiro lugar. Ela foi buscar a presença. E quando a gente vai buscar, assim, se a gente tem alguma coisa para fazer no dia, né, trazendo para a nossa rotina, se a gente tem alguma coisa para fazer no dia, porque primeiro a gente não busca a presença, não é? Orar, através da oração. Senhor, eu vou apresentar o meu dia, eu vou apresentar o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, tenho isso, tenho isso. Eu tenho feito muito isso. E eu posso dizer com experiência, quando eu coloco diante de Deus tudo aquilo que eu vou fazer, tudo dá certo. As coisas se encaixam. Até aquela programação que eu achava que eu não ia conseguir fazer ou não ia conseguir chegar, o Senhor desmarca. Você acredita? Porque em primeiro lugar foi colocado na presença de Deus. Então eu vejo que Maria, ela vai buscar a presença e ela ganhou com isso. E Marta, ela não estava preocupada com essa presença, que foi o que você disse. O tempo que ela tinha era um tempo precioso para buscar o Senhor, a presença do Senhor. E a outra estava preocupada, como a gente faz muitas vezes, como você disse, Valéria. Quantas vezes a gente se vê como Marta? A gente sai de manhã, não faz nenhuma oração. Muitas vezes. Esquece, não é? E isso realmente é uma coisa que a gente vai ver que... E é como você está dizendo, realmente, como faz diferença. Você, de manhã, acordar e a primeira coisa que você faz é você conversar com o Senhor e colocar tudo que você está pretendendo fazer nesse dia, colocar na presença dEle. Como faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença total de você, como você vai passar o dia. Muda completamente. E ao passo que você, quando acorda aperreada, agoniada, se levanta, eu fico louca quando eu acordo, que eu vejo que... Nem respira, né? Que eu disse, meu Deus, eu não orei. Meu Deus, aquilo ali pra mim. Eu fico arrasada, porque eu não posso fazer isso. Eu sinto a necessidade de colocar sempre Ele em primeiro lugar. E uma coisa que eu vejo nessa passagem aqui de Marta e Maria, não é? Que a gente deve realmente buscar a nossa prioridade, a prioridade, como você disse, Adriana, falou do versículo, né? Buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus, buscar as coisas que realmente são de Deus, não é? Sair desse mundo físico e andar como a coça, né? Que fica lá em cima, ela só pisa aqui, mas ela tá, né? Passando por cima das situações, porque ela está lá no alto. O Senhor fala, né? Que a gente deve andar como uma coça, né? Ela tem as pernonas, mas ela fica ali nesse mundo. É isso que Deus está dizendo no mundo espiritual, porque é lá onde está a nossa vitória, é nas regiões celestiais. E depois a gente pode até explicar isso aqui, né? Porque é bem mais profundo. É verdade. Mas eu vejo isso, que Maria, ela busca a presença, ela busca a melhor parte. Ela quer o melhor, ela quer Jesus. E é isso que a gente deve fazer. Tem muita coisa boa para a gente falar. No próximo bloco a gente volta aqui para falar com você de novo sobre qual é a sua prioridade. Mude e veja o que você tem que colocar em primeiro na sua vida, que vai ser Jesus, com certeza. Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood.
Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você. Estamos de volta, que bom que você está aí, que bom que você nos esperou. Agora completa a sala, traz todo mundo de casa e chama todo mundo aí para a sua sala para assistir esse programa que está sensacional. Nós estamos falando aqui sobre um texto lindo, quando Jesus entra na casa de Marta e Maria. Marta e Maria, gente, eram as irmãs de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Então, Jesus entra lá, Jesus era muito amigo deles. E Jesus entra lá e acontece que Maria busca a presença dele. Maria quer ficar com ele. E Marta, agitada, preocupada. E Jesus chama a atenção de Marta. E é sobre isso que eu queria falar nesse bloco, juntamente com elas, com a Adriana e com a nossa amada Valéria, sobre a posição de Marta. Quantas vezes nós estamos como Marta? Ai, como eu já agi assim como Marta. Como eu ainda ajo como Marta. É necessário que o Espírito Santo esteja nos educando, nos ensinando, nos chamando a atenção, usando até profeta para nos alinhar, porque nós temos uma tendência para ser Marta. E eu quero conversar com elas porque Marta, ela estava muito agitada e preocupada e parece que o mundo ia se acabar naquele dia. E aí eu quero conversar com elas aqui. Parecia que não tinha nem, né? Não tinha a hora seguinte, não tinha noite, não tinha outro dia para ela, como a Adriane disse, né? Ela deveria ter feito coisas antes, preparado, perfeito isso, ela não aproveitou aquele tempo e na hora que Jesus chega, ela está agitada, está agoniada, parecia que o mundo ia se acabar. Quantas vezes a gente não está assim, né? Parece que não vai ter o outro dia, a semana seguinte, né? Isso acontece muito até no final de ano, né? E tem muitas mulheres que, por mais que tenham pessoas ajudando, Sim. mas acham que ela tem que estar lá dentro, olhando e vendo tudo, porque senão não vai sair perfeito, não vai sair do jeito que ela quer. E porque até são muito exigentes, né? Muito, assim, perfeccionista, tem que estar tudo muito organizado. E aí perde o melhor do bolo, vamos dizer assim, que ali era a presença do Senhor. E quantas vezes isso não acontece? Acontece muito comigo também. Eu procuro trabalhar demais isso, porque é uma tendência que a gente tem de se preocupar, né, Adriane? Com como tá a coisa. Em fazer. Em fazer. Isso, né? A gente falando, conversando, né? Eu fiquei pensando, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de receber. Eu acredito que seja também um dom, né? Sim, a hospitalidade. Porque a hospitalidade, né? Então, assim, eu me certeza. programo, eu passo a semana inteira resolvendo tudo, organizando tudo, deixando tudo organizado. E eu fiquei pensando, já pensou, se no dia que eu fosse receber uma visita, a visita chegasse e eu ignorasse ela, tivesse ali arrumando ainda a mesa, Isso. organizando ainda um Perfeito. café, pegando o bolo, né? E fazendo tudo. E a visita estava lá. Então, a visita, ela nunca pode ser comum. A visita nunca pode ser comum, né? Imagine um mestre ali, né? Verdade. Então eu fiquei pensando, já pensou eu me sentindo daquela forma, eu ignorar? Já pensou você na sua casa, onde você tá ali, de repente na cozinha, tomando um café, né? E a pessoa passar por você, seu marido ou a esposa, passa e não fala ou não dá uma atenção, você é simplesmente ignorado. E Jesus, ele se sentiu assim, né? Então é como eu falei, né? Já pensou se eu fosse receber e eu não desse atenção à visita, que tem que ser uma visita incomum, ilustre, né? Porque a gente tem que honrar cada um dos nossos irmãos, né? Sejam familiares ou amigos, e resolvesse fazer tudo naquele dia, né? Então tem que ter um planejamento, porque existem as prioridades, né? Infelizmente foi o que aconteceu naquele dia. É verdade. É o que você disse, né? Marta, ela ignorou a presença do Senhor. Foi muito interessante, Adriane, porque as pessoas, elas são mais importantes do que as coisas. Então, imagine Jesus, né? Então, assim, ela, na hora, ela desvaloriza a presença do Senhor. Então, quer dizer que Jesus ia ficar lá, né? Vendo as duas, trabalhando,
e fazendo o que na casa? Não, e as E duas não já ia- estavam no mesmo né? ambiente. Por É. que que as duas Exatamente. não olhou, Maria, vamos aqui me ajudar, ó, Jesus vai vir, É, né? é. Mas não, na hora ela querendo chamar É. todo mundo para vir E ajudar. muitas mas não vezes já está tudo pronto, mas tem mulher que fica naquela ansiedade, será? Sempre pensando em alguma coisa, né? E não se desliga. E isso acontece muito no nosso dia a dia. Quando a gente acorda, a gente tem uma tendência muito grande de já acordar preocupado com o que eu vou fazer e não para pensar e dizer assim, eu não vou me preocupar com nada não, eu vou primeiro orar, vou primeiro conversar com Deus e depois, com certeza, depois de uma conversa com Deus, você não vai sair mais preocupado. Não sai mais a mesma, Não né? é mais a mesma pessoa. Você já sai com outro humor para você enfrentar o dia. O problema é que a gente esqueceu de ter, não tem esse tempo, né? Isso é muito importante. O mundo está muito corrido, muito louco e isso está causando muita doença nas pessoas. As pessoas estão com esse transtorno agora que você não se concentra, aí você não se concentra no que você está fazendo, e aí é o pensamento acelerado e está dando depressão e uma série de coisas. Por quê? Porque a gente não vai priorizando por etapa. E a primeira etapa, o começo de tudo é Jesus. É verdade. Eu achei tão interessante, Sandra, que teve um ministro, né, eu assistindo e ele falando que ele disse, eu vou planejar ter esse momento com Deus, porque assim, a gente, lógico, o Senhor habita dentro de nós, né, Ele está conosco, mas Ele quer conversar, né, um Isso, amigo, ele quer conversar, você não é. tem um amigo que você ignora ele, não, ele precisa conversar É para ser verdade. íntimo cada vez Isso, mais, né. é. E ali ele falou que ele tinha dificuldade, né, ele acordava, era tantos afazeres, aí ele teve uma ideia. Ele pegou um compartimento da casa dele e deixava a luz acesa. Então, era onde ele passava que ele via a luz acesa. Ele dizia assim, eu preciso estar um tempo ali, naquela luz com o meu Senhor. Meu Senhor. Olha só que interessante. Então, Interessante. sempre que ele passava, a luz estava acesa, né? Então, ele disse, não, eu preciso pelo menos 10 minutos, 15 minutos tá ali. Então, ele apagava a luz e ele saía daquele cômodo. E aquilo ali virou um hábito, né? Tão grande que ele até costumava não só em uma vez, mas outras vezes ali naquele lugar. Então, é exatamente isso, não ignorar e você se planejar de verdade, porque a vida é isso, é um corre, né? A gente muitas vezes não tem tempo, né? E o tempo com o Senhor é precioso, é prioridade, né? É prioridade, exatamente. Eu digo assim que eu não sei o que seria de mim se Jesus não tivesse me achado. Eu não sei, sinceramente, onde eu estava se Jesus não tivesse vindo ao meu encontro, porque a Bíblia diz que é Ele que nos encontra, né? Ele que nos acha, é Ele que nos amou primeiro, e eu não sei onde eu estaria, nem o que estaria fazendo, devia ser uma coisa muito ruim, se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Por que eu digo isso? Porque eu vivo tendenciosa a ser Marta. Eu falando de mim mesma, eu, Sandra, eu tenho uma tendência para ser Marta, mas eu já fui muito só Marta e deixei de ser Maria, né? Eu já fui muito só Marta, mas hoje eu tenho a tendência de ser Marta e é Jesus, através do Espírito Santo, que vai chamando, né? Para ler a palavra, para ouvir um louvor, para ter aquele momento com Deus. Gente, o que nós temos feito assim da nossa vida? Será que a gente tira aquele tempo de devocional, de parar e dizer, não é um dia, não é uma vez na semana, todos os dias, o que a Adriane falou do relacionamento, não é do que Valéria também aqui está falando. Esse relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade, de amigo. Jesus disse, agora eu não chamo mais eles de servo, eu agora chamo eles de amigos. Então, como é que anda o nosso relacionamento com o nosso amigo? Será que é um relacionamento que a gente vive como Marta, acorda de manhã, começa a fazer as coisas, já não respira mais, daqui a pouco chegou a hora do almoço, não almoça em casa, renega a comunhão também com a família, corre para lá, corre para cá, chega de noite, de 9 horas da noite, vou dar um exemplo aqui mais ou menos que é o que a gente escuta, né? E de 10 horas, de 11 horas está só a papa na cama e cansada e não consegue mais fazer nada. Se isso tem acontecido com você, tem alguma coisa errada, você precisa parar um pouco e saber que existe um Deus no céu, um Senhor
que quer se relacionar com você. E Ele é a prioridade na sua vida. Com certeza, Ele já lhe viu, Ele já lhe escolheu. É por isso que você está assistindo esse programa, não é? E Ele quer ter esse relacionamento com você. Faz o seguinte, para um pouco. E pelo menos 1 hora do seu dia, se ajoelha na sua casa, pega a Bíblia, lê um salmo, lê um texto da palavra, medita, ora e depois você vai trabalhar. E depois você vai fazer o que Deus tem para você fazer. É o que eu ia falar, que não é também só orar, né? Nós temos que também meditar na palavra do Senhor. Porque essa palavra, ela transforma, ela tem o poder de transformar nossas vidas, de transformar o seu eu, as suas dificuldades, os seus pensamentos. Porque o que é que eu vejo hoje? Como você diz, existe toda essa correria durante o dia todo e quando chega de noite, em vez de estar morrendo de cansado e vai dormir, muita gente com insônia. Com problema de insônia, não consegue dormir. Por quê? Porque você não consegue parar para pensar em você, você não consegue para pensar. Então, quando você chega e deita na sua cama, aí vem os problemas, aí vem muitas vezes as culpas, os problemas, né? Eu não fiz isso, eu não dei atenção ao meu filho como eu poderia, eu isso, eu aquilo. E aí você tem insônia, não dorme pouco, vai ter que tomar muitas vezes remédio. Quantas pessoas hoje estão tomando remédio para dormir? Perfeito. Remédio para dormir. Aí acorda um dia, às vezes dopado, porque tem remédio que faz um efeito muito grande e você acorda de manhã morto de cansado, exausto. E isso vai ser vários dias. E aí, como é que fica? Chega uma hora que você está irritado, estressado, que você não dá conta mais de nada. Aí entra que a gente chama na estafa, né? Que é um esgotamento físico e emocional. Aí começa com depressão e aí vai um transtorno grande se tornando a vida das pessoas que não precisava ser desse jeito. De forma nenhuma. É por isso que Jesus conhece o nosso coração, sabe que a gente tem uma alma. Claro que nós temos que cuidar da alma. É a sua alma que conduz você. É a sua alma e o seu espírito, não é? O espírito do Senhor que está em nós. E a gente precisa cuidar dessa alma. E aí Jesus sabia tanto que olha para Marta, porque quando Jesus vem chamar a atenção, é igual um pai. Que quando chama a atenção de um filho, por que ele chama a atenção? Porque ele quer o melhor para o filho. Então, quando ele diz, Marta, Marta, você está muito agitada, você anda muito preocupada com coisas que não vale a pena. Não vale a pena. Eu imagino, só Valéria, a gente já está no final do programa, a gente vai pegar aqui, e a Adriana aqui, só esse gancho aqui, mas eu imagino que Jesus olhava para Marta e dizia, Marta, eu não quero que você fique mal, eu não quero que você fique doente, não é? Eu não quero que você tenha depressão, eu não quero que você tenha, pegando o que você disse, Jesus estava dizendo isso, eu não quero que você fique sem dormir, eu quero que você se acalme, que você tenha paz em mim, né? Que você busque o meu reino primeiro, busque a minha palavra, não é? Porque as outras coisas, ele não diz, né? Elas não serão acrescentadas. Por quem? Pelo Senhor. É Deus que vai fazer. Não é? Então a gente faz a nossa parte. Como você disse, Adriane, ela deveria ter feito a parte dela antes. Perfeito. E aí ela ia estar ali, presente, para ouvir o que Deus tinha para falar com ela. Que a sua prioridade seja o Senhor na sua vida. Que você tenha um tempo para Deus, que você tenha um tempo para parar e dizer, não, esse tempo com Deus eu não vou negociar por nada. Amém? Obrigado, meninas, obrigado, Valéria, obrigada a nossa amada Adriane por contribuir aqui de uma maneira extraordinária e que você possa fazer, meditar e fazer uso da palavra de Deus, porque você vai ver como você será abençoada. Esse programa vai estar também no YouTube, depois acessa lá, Mulheres de Fé em Ação, escuta de novo, manda para alguém e seja abençoada. Um beijo no seu coração e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição. Para comprar o que quiser, na hora que quiser.
Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você.